Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos à segunda parte com o irmão Michael Harris, Gênesis 24 a 33. Mike, até agora tem sido fantástico. John e eu temos o capítulo 24 coberto em nossas anotações. Já estamos com você há algum tempo e só abordamos este capítulo, então vamos continuar. O que mais você quer ver nesta lição? Vamos abordar alguns versículos problemáticos e difíceis. O Senhor diz repetidamente que ama Jacó, mas odeia Esaú. Quero dizer, odeia. Talvez Deus tenha seus favoritos. Você é meu favorito e eu não gosto de você. Quero dizer, se você ler o texto literalmente, é isso que ele parece sugerir. Isso me lembra de alguns natais atrás, quando minha filha mais velha me deu uma caneca de presente. Aqui está. Não sei se nosso público pode vê-la. Sei que a maioria provavelmente está apenas ouvindo, mas vou ler para vocês. Pai, adoro que nem precisamos dizer em voz alta que sou sua filha favorita. Luizena, ou como a chamamos, Lou, ela me deu isso. As crianças sempre dizem que você tem favoritos, e então vem a resposta típica dos pais. Não, eu não tenho favoritos. Eu amo todos vocês. Bem, às vezes você pode sentir que não te amo. Há dias assim. Há dias assim, sim. No Velho Testamento, Deus declarou em Malaquias, capítulo 1, Eu, o Senhor, amei Jacó e odiei Esaú. Alguns acham que Deus não falou sério. Eles dizem, bem, o que o hebraico original diz sobre odiar? Então, eu procurei. É uma boa tradução. Pode-se dizer que ele odiava Esaú ou que o desprezava. A ideia continua a mesma. É uma boa tradução e parece que o Senhor realmente quis dizer isso, porque ele repetiu no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 9, versículo 13, diz, a Jacó eu amei, mas a Esaú eu odiei. E se você olhar o grego, é uma boa tradução. Você poderia dizer, eu odiei Esaú, ou eu desprezei ou detestei Esaú. Mas então, algumas pessoas dizem, bem, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, desde que seja traduzida corretamente. Sim. Então, desde que eu não goste, sim. Porque as pessoas pensam, eu sei que Deus não odeia ninguém, então deve haver uma razão. Gosto de como elas procuram essa razão, mas adivinhem, Joseph Smith não mudou nada. Ele estava de acordo com essa linguagem. Por que Joseph Smith está de acordo com isso, né? Até mesmo o livro de Mormon diz em Elamã, capítulo 15, e sabemos que essa é uma boa tradução. E posso encontrar pelo menos 12 outras ocorrências na Bíblia em que Deus diz explicitamente que odeia pessoas ou um indivíduo, um grupo de pessoas ou um indivíduo. Precisamos entender isso. Temos que voltar a Isaac e Rebeca. Eles são casados e Rebeca e Isaac, o que eles querem mais do que tudo? Eles querem poder ter uma família. Rebeca quer ter um filho, mas ela é estéril por 20 anos e finalmente engravida e você esperaria que ela pensasse, que bênção. Mas o drama familiar começa imediatamente, certo? Enquanto ela ainda está grávida. Sim. Vamos para Gênesis 25, versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse, se é assim, por que estou assim? E ela foi consultar o Senhor. Vamos analisar isso. Rebeca está grávida de Esaú e Jacó. São gêmeos. E quem será o primogênito? Esaú e Jacó será o mais novo por, 30 segundos ou o que quer que seja. Observe a palavra aqui. E os filhos lutavam. Lutavam vem da palavra hebraica RTTC. É uma palavra violenta. É uma palavra usada para descrever batalhas de guerra nas quais você tenta matar seu inimigo. Vemos o tempo todo mulheres grávidas e os bebês começando a chutar. As pessoas ficam, olha, eles estão chutando, que fofo e tudo mais. Não, o texto está explicitamente tentando pintar um quadro de que os bebês querem matar uns aos outros. Se você estiver ouvindo isso em hebraico, você ficará surpreso. Por que você está usando essa palavra para descrever os bebês? Isso não é um chute fofo. Eles estão realmente tentando matar uns aos outros. Isso é muito estranho. Não faz sentido. Na versão contemporânea, em inglês, antes de Rebeca dar à luz, ela sabia que teria gêmeos, porque podia senti-los lutando dentro dela. Finalmente, ela perguntou ao Senhor,
porque seus gêmeos estavam lutando. Esses dois já não gostam um do outro. Adorei o que você fez, Hank. Dá para sentir isso neste versículo. Então, acordei cedo e pensei, ok, vou fazer alguns preparativos de última hora. E estava lendo isso e vi algo que nunca tinha visto antes, 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então, eles estão tentando se matar e veja o que ela faz. É o que qualquer boa mãe faria. É o que sua esposa faz. É o que minha esposa faz. O que ela faz a seguir? Ela disse, se é assim, por que estou assim? Uma tradução melhor seria, por que isso está acontecendo? Por que meus filhos não estão se dando bem? Eles deveriam ser os melhores amigos uns dos outros. Tenho visões de criar uma posteridade justa, onde eles vão à igreja, leem as escrituras e servem em missões desde o início. Eles estão brigando entre si, há contenda por toda parte. Essa é a preocupação de qualquer boa mãe e bom pai. E você entende isso enquanto eles ainda estão no útero. Era meio bizarro. Esta é uma tradução diferente. Não sei se está correta, mas eu adoro. Chama-se Tradução da Palavra de Deus. Ela diz, se já é assim agora, o que será de mim? Como será minha vida se já é assim? Sim, durante toda a minha vida me disseram que o mais importante para mim era ser mãe, cumprir o convênio e criar filhos justos, mas como? Esse não é o plano do Evangelho, e é isso que Rebeca está sentindo aqui. Não tenho tanta certeza de que quero engravidar. Sim. O Senhor responde à sua preocupação e diz no versículo 23, o Senhor disse-lhe, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se separarão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Esse versículo é fundamental. É uma pista importante para entender por que Deus diria, eu odeio Esaú. Observe como ele se refere a Esaú e como se refere a Jacó aqui, não apenas como indivíduos, mas como nações. Voltaremos a isso no final, mas é importante lembrarmos disso. Agora, versículo 24. Quando se completaram os dias em que Rebeca deveria dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. 25. Isso é estranho. O primeiro saiu todo vermelho, como uma veste peluda. Chamaram-no de Esaú. Depois disso, saiu seu irmão, e sua mão segurou o calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando ela os deu à luz. Vamos falar sobre isso. Esaú sai e logo depois vem Jacó, que ainda nem nasceu, mas está estendendo a mão e agarrando Esaú, como se estivesse tentando puxá-lo de volta, como se dissesse, volte para o seu lugar, eu quero ser o primogênito. Isso transmite uma imagem de que, mesmo no útero, Jacó quer o quê? A primogenitura, as bênçãos da aliança. Estar perto do Senhor é tudo para mim. Farei qualquer coisa por isso. Esaú, volte para o fim da fila. Bons estudiosos da Bíblia diriam que essa frase de agarrar alguém pelo calcanhar, quando estudam os textos antigos do Oriente Próximo de outras culturas, agarrar o calcanhar muitas vezes expressa um desejo de status ou de adquirir propriedade. É como quase fazer você tropeçar. Não é isso que é a aliança? O Senhor quer nos tornar realeza. Ele quer nos dar um status elevado em seu reino. Ele quer nos dar propriedades. E não estamos falando apenas de 1 ou 2 acres. Ele quer que herdemos a terra, que eventualmente se tornará o reino celestial. É isso que o texto expressa ao fazer com que ele estenda a mão e agarre Esaú pelo calcanhar. Temos que entender os gêneros. Eles estão escrevendo coisas com um propósito, há símbolos por trás de tudo. Sim, não podemos reforçar ou reiterar isso o suficiente ao longo deste estudo, especialmente no Velho Testamento. Agora vamos falar sobre a bênção do primogênito. Imagino que nosso público já tenha ouvido isso muitas vezes, então serei breve, mas
Precisamos olhar para isso através das lentes do antigo Oriente Próximo. Independentemente da raça, era comum que o homem primogênito, quando o pai morresse, recebesse uma porção dupla e se tornasse o governante, herdando essa riqueza extra para poder cuidar da família ou do clã. Ok, isso é ótimo. Mas a forma como isso é retratado nas Escrituras é semelhante, mas significativamente diferente. O Senhor pega a cultura do povo e suas tradições, mas então ele constrói sobre elas e as aprimora nas Escrituras. Quando você vê a primogenitura, ela significa algo mais. É isso que precisamos observar. Agora, fiquem ligados. Chegaremos a isso, mas observe aqui, versículo 27. Agora diz: e os meninos cresceram, então eles estão crescendo, e Esaú era um caçador astuto, um homem do campo, e Jacó era um homem simples que morava em tendas. O texto retrata dois indivíduos com personalidades conflitantes, tipos de personalidade completamente diferentes. Esaú é o primogênito mais velho, Jacó é o mais novo. Esaú é ruivo e peludo por todo o corpo. E o que é Jacó? Ele é simples. O doivo também pode simbolizar que ele tem um temperamento forte. Ele é um cabeça quente, ele é ruivo. A Bíblia o descreve como simples, o que em hebraico uma tradução melhor seria que ele é civilizado, bem educado, tem um temperamento equilibrado. Oh, interessante. Esaú é cabeludo e Jacó é descrito mais tarde como lisinho. Você se lembra quando ele tem que entrar e receber a bênção final. Mas Esaú é um homem cabeludo e então Rebeca diz que você vai ter que colocar um pouco de pele porque você é muito liso. Você tem esses opostos, né? Então, Esaú é descrito como um caçador astuto e um homem do campo. Ele ama o ar livre. E então, o oposto, Jacó, é um homem que mora em tendas. Eu amo ficar dentro de casa. Sou caseiro. E são esses opostos, esse contraste, essas contraposições que continuam. Quem é o favorito de Esaú? Veja o versículo 28. E Isaque amava Esaú porque ele comia de sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Eles estão fazendo distinção de favoritos. Não é apenas Deus que faz distinção de favoritos. Agora são Isaque e Rebeca, esse casal incrível que vive de acordo com o Evangelho. E Rebeca? Isso é engraçado, isso é muito humano. E você pergunta, Isaque, por que seu filho Esaú é o favorito? Ele responde, ele sai para caçar, traz carne para casa, coloca no forno holandês e diz, eu adoro isso. E então o contraste é, o que Jacó cozinha? Não é a deliciosa carne de veado no forno holandês. Ele faz sopa. Um prato de sopa. Eu tenho um copo de macarrão instantâneo, tenho um pouco de macarrão com queijo Kraft. Esses dois, repetidamente, são completamente diferentes. Eles são opostos. Acho que isso é um recurso retórico intencional que, tradicionalmente acreditamos que Moisés criou. Acho que isso remonta ao gênero, né? Está criando um contraste entre esses dois. Sim. Você acha, Mike, que posso me agarrar à revelação que Rebeca recebeu? O mais velho servirá ao mais novo. E me pergunto se ela se lembra, com o passar do tempo, que o Senhor disse a Jacó, o mais novo, aquele que o Senhor escolheu, e talvez ela esteja seguindo em frente com isso. E Isaque não sabe disso. Fico feliz que você tenha apontado isso, Hank. Sim. Ok. Bem, eles crescem e então tem esse encontro interessante nos versículos 30 a 34. E, novamente, se você for verificar os fatos, não sei se isso é história estritamente direta, mas vamos em frente e ler como história e então vamos desvendar o possível simbolismo e a intenção teológica. Versículo 29, Esaú voltou do campo e estava exausto. Acho que ele não conseguiu caçar nada, ele não matou nada, então está com muita fome. Versículo 30, e Esaú disse a Jacó, alimenta-me, eu te imploro, agora me dê de comer. Você lê isso em português e parece normal, mas se você ler no hebraico original, me dê de comer, usa uma palavra que é vulgar e grosseira. Esaú está sendo retratado como alguém com, como posso dizer, apetite bestial.
Ele é e mente, preocupado com prazeres físicos, e é muito vulgar a respeito disso. Alimenta-me, peço-te, com aquele mesmo guisado vermelho, pois estou fraco. Por isso seu nome foi chamado Edom, e Jacó disse: Vende-me hoje a tua primogenitura. Você vê o que ele está fazendo. Parece que ele está tentando enganar seu irmão para obter as bênçãos da aliança. Você conhece essa bênção da primogenitura e pensa: o quê? O mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo, não enganar o seu irmão. Você pensa: o quê? Mas parece que era isso que ele estava fazendo. Esaú disse no versículo 32: Eis que estou prestes a morrer. E isso parece um exagero. Você realmente acha que, historicamente, Jacó diria: Não vou te dar minha sopa, vou ficar aqui sentado vendo você morrer? Isso me lembra meus filhos, certo? Estou morrendo de fome. Não, você não está. Esaú disse: Eis que estou prestes a morrer. De que me servirá esta primogenitura? 33. E Jacó disse: Jura-me hoje. Você tem que fazer um juramento. E Esaú jurou a Jacó. E Esaú vendeu sua primogenitura a Jacó. Versículo 34. Então Jacó deu a Esaú pão e mingau de lentilhas, e ele fez. Observe as 3 coisas que Esaú faz. Isso é chocante. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e seguiu seu caminho. Desculpe, 4 coisas. É como se estivesse pintando um quadro. Ele está pegando a comida e enfiando na boca, e ela está escorrendo, e ele está arrotando para o lado, como se fosse um animal. Ele está totalmente cuspindo na bênção da primogenitura e está andando como se não se importasse. Totalmente irreverente, casual. Ele é apenas um animal. Esaú desprezou sua primogenitura. Ok, é absolutamente chocante que ele tenha feito isso. Jacó está enganando, mas talvez Jacó também perceba que Esaú não se importa com isso. Talvez seja por isso que Deus odeia Esaú, porque ele é desleixado e despreza o direito de primogenitura. Não, mas sabemos que Deus não odeia as pessoas, porque, sejamos honestos, você, eu e nossos ouvintes às vezes somos como Esaú. Sim, quero dizer, todos nós ficamos aquém da glória de Deus, e há momentos em que fazemos e dizemos coisas que sabemos que não devemos e deixamos que o apetite físico domine o dia. Deus nos odeia então? Claro que não. Ainda temos que descobrir por que Deus diria que o odeia? Nós lemos isso através dessa lente histórica. Mencionamos como a primogenitura realmente representa a aliança. O Manual do Velho Testamento para professores de seminário em todo o mundo, que é passado no currículo, tem uma frase linda que acho muito útil para ver a verdadeira intenção, ou melhor, a intenção principal, o significado exegético e do texto. Diz: a primogenitura incluía todas as bênçãos e responsabilidades da aliança abraâmica. O que eu acho que o texto quer que vejamos? Não é que Esaú, claro, ele queira o direito de primogenitura, historicamente ele quereria o dinheiro, ele quereria o poder. Mas o que ele está desprezando são os aspectos espirituais, né? Portanto, no Antigo Oriente Próximo, ele desejaria essa primogenitura da tradição cultural, o poder e o dinheiro. Mas como a primogenitura é usada nas Escrituras, onde se refere às bênçãos da aliança que eles tinham, é isso que ele está desprezando e é isso que este texto está principalmente apontando. Também estou ouvindo que quero todas as bênçãos do direito de primogenitura, mas não quero as responsabilidades, posso dizer assim? Sim, senhor. Parece dar muito trabalho. Sim, parece que você está me sobrecarregando aqui. Não posso recusar um chamado se o bispo me chamar e eu tiver que ir ao templo regularmente e talvez servir em uma missão de tempo integral e pagar 10% de dízimo. Não, não estou interessado nisso. Estou dentro. Estou interessado em passear de barco no domingo e quero ficar com meu dinheiro e me divertir. Além disso, estou com fome. E eu estou com fome. Estou com fome agora. Vamos lá.
Isso é muito importante nas Escrituras, como eu estava aludindo ao direito de primogenitura nas Escrituras. O Senhor não quer apenas dar ao primogênito uma porção dupla. Observe em Doutrina e Convênios, seção 76, versículos 54 e 55, que diz a igreja do primogênito. Primogênitos são aqueles a quem o pai deu uma porção dupla? Não. Todas as coisas. E você vê isso em Gênesis capítulo 25, versículo 5. Diz que Abraão deu a Isaque uma porção dupla? Não, ele deu a Isaque, diz, tudo o que tinha. Deus não quer nos dar uma porção dupla, ele quer nos dar tudo o que tem. John e Hank, não é que Deus queira apenas nos dar todas as coisas que tem, é ainda maior do que isso. E você pensa, espere, como ele pode nos dar mais do que tudo o que tem? Adorei a explicação do irmão Brad Wilcox na Conferência Geraldi. Ele disse, seria fácil para o Pai Celestial simplesmente dar a vocês tudo o que tem. Seu desejo é ajudá-los a se tornarem tudo o que ele é. É disso que se trata o direito de primogenitura, pelo menos conforme encontrado nas Escrituras. Sim, Esaú não tem interesse nisso. E isso se manifesta no capítulo 26, onde Esaú se casa com duas mulheres hititas. Ele se casa fora da aliança. O que era tão crucial para Abraão quando começamos que nos casássemos dentro da aliança, vivêssemos na terra prometida? Continue nos contando essa história, Mike. O que acontece com esses dois depois disso? Eu também acho que se Brad Wilcox pudesse voltar no tempo e entrar em uma máquina do tempo, e se ele pudesse ter uma conversa particular com Esaú enquanto ele está tentando decidir, eu quero seguir este caminho da aliança ou não. Brad Wilcox fala com tanta energia. Imagine, ele continua dizendo na mesma palestra, sei que ele teria dito isso a Esaú e está dizendo a todos nós, não venda a sua primogenitura por um prato de lentilhas, não troque tudo por nada, não deixe o mundo mudar você, quando você nasceu para mudar o mundo. Esaú, como muitos de nossos entes queridos, nossos amigos e familiares, às vezes nós estamos vendendo isso. Estamos deixando o mundo nos mudar. Somos tentados a fazer isso todos os dias. Este texto nos convida de maneira belíssima a saber como navegar para estar no mundo, mas não ser do mundo. Brad será nosso convidado na próxima semana. Aposto que alguns dos nossos ouvintes estão pensando, espere aí, o direito de primogenitura era do mais velho, o primogênito. Eu não sou o primogênito, sou o caçula da minha família ou sou o filho do meio. Isso parece meio excludente. Bem, às vezes as pessoas deixam passar essa joia. Em Êxodo, capítulo 4, o Senhor diz, Israel é meu filho primogênito. Interessante. O presidente Russell M. Nelson disse em 2024, as chaves do sacerdócio conferem autoridade para estender todas as bênçãos prometidas a Abraão a todos os homens e mulheres que guardam os convênios. Pelo menos, conforme encontrado no contexto das Escrituras, a bênção do direito de primogenitura pode se referir a todos que desejam fazer convênios, homens e mulheres. Mais tarde, em outubro de 2022, o presidente Nelson continuou. Ele disse, Deus deseja conectar todas as pessoas ao convênio e que fez antigamente com Abraão. Acho isso fascinante. Não acho que seja coincidência. Leí está prestes a morrer. Ele disse em 2 Nefe, capítulo 1, versículo 28, que chamou Lamã e Lemuel e disse a eles, ouçam isto, meu filho Lamã e também Lemuel. Eis que se derem ouvidos à voz de Nefe, não perecerão, e se derem ouvidos a Nefe, deixo-lhes uma bênção. Aqui está. Sim, minha primeira bênção. Quero dizer, não acho que Leí seja burro. Ele sabe e viu Lamã e Lemuel murmurarem repetidamente que queriam matar Nefe. Por que eles querem matá-lo? Pela mesma razão que Caim queria matar Abel. Não era apenas para ficar com as ovelhas. Essa história está presente em toda a Escritura. Eles querem matar o irmão mais novo e justo para ficar com o ouro, a prata, as coisas preciosas e o direito de governar. É pura inveja também. Eu simplesmente odeio que você seja essa pessoa.
Parece quase que é o último desejo de Leí em seu apelo a Lamã e Lemuel. Ei, vocês não precisam ficar com inveja. Agora Nefe tem um manto espiritual. Vocês precisam dar ouvidos a ele. Mas se forem fiéis ao Senhor e aos seus convênios, Deus pode lhes dar tudo. Vocês podem desfrutar das bênçãos que realmente importam quando se trata do direito de primogenitura. Lamã e Lemuel, o que eles fazem? Eles fazem a mesma coisa que Esaú faz. Eles cospem no convênio. Eles dizem não, obrigado. Leí continua. Essa ideia do direito de primogenitura parece estar em primeiro plano em sua mente pouco antes de morrer. Os convênios são importantes. Veja segundo Nefe, capítulo 2, versículo 1. Ele traz Jacó, observe como ele se dirige a ele. Isso é fascinante. Ele diz: falo contigo, Jacó. Tu és meu primogênito, primogênito no deserto. Jacó não vai vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Parece que Leí está enfatizando que você é o filho primogênito. Sei que você não é o primogênito biológico desta família, mas para todos os efeitos aos olhos de Deus, você é o primogênito e tem direito não apenas à porção dupla, mas a tudo. Bom trabalho, filho. Estou muito orgulhoso de você. A identidade é importante, certo? Somos filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Cristo, e acho que é isso que Leí está reforçando aqui. Você é um guardião do convênio, Jacó. Você é o primogênito. Lamã, Lemuel, vocês podem ser guardiões do convênio. Vocês podem ser primogênitos. Há mais uma passagem no livro de Mórmon. Leí então traz seus netos. Eu me tornei avô há 8 meses. Isso é muito especial para mim. Esses são os filhos de Lamã. Observe o que Leí diz a eles em 2 Nefe 4:3. Ele diz: eis meus filhos e minhas filhas, que são os filhos e as filhas do meu primogênito. Ele ainda quer chamar Lamã de filho primogênito. Sua verdadeira identidade, quer você perceba ou não, seu malandro, é que você é o primogênito. Você faz parte do convênio agora, precisa acordar e se levantar do pó e seguir em frente. Você consegue fazer isso, filho. E faça isso pelo bem de seus filhos e dos meus netos. Esse é o último desejo de Leí, que é o mesmo desejo de qualquer mãe, pai, avô ou avó justo. Não é isso que queremos mais do que tudo? Sim, é tudo o que importa. Bem, então é hora de resolver o mistério. Talvez nossos ouvintes já estejam pensando: ok, entendi. Por que Deus repete várias vezes que ama Jacó, mas odeia Esaú? Vamos esclarecer isso. É claro que Deus ama a todos perfeitamente, mas Esaú serve como um símbolo para o indivíduo ímpio e invejoso que rejeita a aliança. Esaú está sendo usado tipologicamente como um tipo daqueles que são corruptos e estão fora do caminho da aliança. Lembre-se de que diz que há 2 nações. Gênesis 25, 23. Essas nações podem ser categorizadas, de modo geral, como esta nação. Elas estão fora da aliança e esta outra nação está na aliança. Jacó/Israel simboliza aqueles que abraçam a aliança de Deus. Tudo o que estamos dizendo é o que Deus ama absolutamente. Eu amo quando as pessoas cumprem as alianças. Ele vai usar a palavra odeio. Ele vai usar hipérbole para transmitir seu ponto de vista de forma dramática e retórica. Se há algo que o Deus do céu odeia, é quando as pessoas cospem em suas alianças. Eu vi que Deus odeia as coisas que mais prejudicam as pessoas, certo? Quando ele usa a palavra abominação, geralmente é isso que mais prejudica as pessoas. Boa observação. Agora, isso é muito difícil. Recentemente, um ex-aluno do Instituto me enviou uma mensagem direta. Eu até anotei a hora, porque estava no meu celular e mostrava 1h39 da manhã. Ele estava me fazendo uma pergunta. Basicamente, ele disse: estou me apaixonando por uma garota que não é membro da igreja e só queria saber se está tudo bem eu namorar com ela e se posso me casar com ela, certo? Ela é uma boa garota.
Quero dizer, essas são situações típicas que enfrentamos o tempo todo com nossos entes queridos. Acho que ao examinarmos cuidadosamente esses capítulos de Gênesis, vemos o que os profetas estão nos dizendo o tempo todo. É claro que existem pessoas absolutamente maravilhosas em todo o mundo, de todas as diferentes crenças e religiões. O Senhor está nos pedindo e implorando para que, antes de tudo, mantenhamos nossos convênios com Ele e, então, simplesmente confiemos nele. Eu posso cuidar de vocês e sei que é fácil para mim sentar aqui em um podcast e dizer isso, pois sei que existem algumas situações complicadas por aí e não quero julgar nenhum casamento. Sei que todos estamos fazendo o melhor que podemos. Sei que para nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, os convênios são importantes. Observe em toda a Escritura quantos primogênitos Enam vender sua primogenitura por um prato de macarrão com queijo. Honestamente, é difícil pensar em alguém mais antigo que realmente faça isso, além de Jesus, eu acho. É para aí que estamos indo, Hank. A Bíblia, o Velho Testamento, faz uma tentativa deliberada de mostrar isso repetidamente, especialmente em Gênesis, mas há outros lugares também, onde o primogênito não recebe isso. E acho que é a maneira do Senhor nos dizer, nós somos a aliança de Israel. Vocês são todos Esaú. Diríamos que todos vocês nasceram na aliança. Esaú nasceu na aliança. Vocês são todos uns malandros. Todos vocês venderam sua primogenitura por um prato de lentilhas. Todos nós fazemos isso. Todos nós, às vezes, passamos por esse desespero, mas há um primogênito nas Escrituras que nunca trocou sua primogenitura por um prato de sopa. É o primogênito Jesus Cristo, né? Acho que essa é uma tentativa teológica intencional e deliberada da Bíblia de apontar para a esperança que temos nele. Mike, isso foi fantástico. Você deu vida a essas pessoas para mim. Gosto da maneira como você lê as Escrituras. John gosta de citar Joseph Fielding McConkie, que diz que lemos as Escrituras muito rápido e que, quando lemos devagar, encontramos pequenas coisas bonitas. Se você souber falar hebraico, parece que consegue ver ainda mais. Uau, sim. Vamos nós três percorrer os próximos capítulos, porque tenho certeza de que há ouvintes por aí se perguntando a mesma coisa que Rebeca talvez estivesse se perguntando. Certo? Isso pode ser curado? O que acontece? Porque o que acontece a seguir? E falamos sobre isso na sessão Coisas a Ter em Mente, com o Dr. Ross Barron. Essencialmente, Rebeca e Jacó trabalharam juntos para tirar de Esaú a bênção que Isaac havia destinado a ele, e há uma grande briga entre eles, na qual Jacó tem que fugir. Seu irmão vai matá-lo, então ele vai embora. Qual é o paralelo exato disso no livro de Mórmon? Sim. Lei morre e imediatamente Lamã e Lemuel dizem, agora vamos matá-lo, porque não há como você assumir o comando disso, a não ser por cima do meu cadáver. Você não receberá a primogenitura. É a mesma história. Sinto pena de Rebeca quando ela diz a Isaac, estou cansada da minha vida. Quantos pais já se sentiram assim? Quantas mães? Falaremos várias vezes no programa deste ano sobre Jacó e sua mudança, sua luta com o Senhor e como ele recebeu o nome de Israel. Depois disso, ele vai conhecer sua Raquel. Ele vai se casar não apenas com Raquel, mas também com Lia, Bila e Zilpa, e ter muitos filhos. No meio de tudo isso, há uma reconciliação que precisa acontecer. Ela não começa no versículo 31, quando o Senhor diz que é hora de voltar para casa. Exatamente. E fico feliz que você tenha percebido isso. Veja o versículo 3, capítulo 31, versículo 3. Aqui está o mandamento divino. Quero dizer, a vida era boa para vocês. Ele está passando 20 anos aqui no norte, fora da terra de Canaã, fora da terra da aliança. Ele tem Bitcoin e Teslas. Ele é feliz no casamento, tem uma família linda. Eles vão ao Costa Vida todas as semanas, eles vão uma vez por ano à Disneylândia. A vida é ótima. E as escrituras dizem que ele tem muita riqueza, ele está desfrutando das bênçãos. Então seu mundo desaba aqui em Gênesis 30, versículo 3. O Senhor disse a Jacó, volte para a terra. E temos que enfatizar o artigo definido. Não quero dizer que você
você tenha sido um menino mau, você tem sido justo, tem feito o bem, mas você precisa voltar para a terra da aliança, o que seria ótimo, mas quem está lá esperando por ele? Sim, mas meu irmão está lá. Ele não tinha exatamente bons sentimentos por mim da última vez que nos vimos. Lembre-se de que ele está com raiva, e eu sei que já se passaram 20 anos e acho que Jacó, de uma perspectiva histórica, nem sabe se seu irmão Esaú ainda está vivo, mas você consegue imaginar o que o Senhor está pedindo? Já seria difícil o suficiente se Jacó tivesse que voltar sozinho e talvez morrer, mas ele está sendo solicitado a ir com sua família, suas esposas e seus filhos. Agora, essa é uma mudança permanente. O Senhor está pedindo que ele arrisque a vida. Você precisa estar disposto a morrer, se necessário, mas precisa estar na aliança. E ele faz isso. O versículo 17 diz: Então Jacó se levantou, colocou seus filhos e suas esposas sobre camelos. Aqui vamos nós. Na verdade, antes de fazermos isso, Jacó, que não é bobo, decide escrever uma nota para Esaú, e essa nota é fascinante. Se você fosse Esaú e recebesse essa nota ou carta do seu irmão, como reagiria? Eis o que diz a nota em Gênesis, capítulo 32, versículos 4 e 5. Eis o que ele disse. Caro Esaú, seu servo Jacó diz assim: Eu vivi com Labão, seu sogro, e fiquei em Harã até agora, e tenho bois e jumentos, rebanhos e servos e servas, e enviei para dizer ao meu senhor que eu poderia encontrar graça aos seus olhos, com amor ou abraço, beijo ou sinceramente, Jacó. Ele escreve isso e então pega um servo de confiança e diz: Ei, não sei se ele ainda está vivo. Você poderia ir ver se consegue encontrá-lo? Vá 500 milhas e se você o encontrar, entregue esta carta e depois volte e me conte o que aconteceu. Sabemos que Esaú recebe a carta e a lê, mas não sabemos qual é a sua reação. Qual você acha que seria a reação dele? Alguma ideia, John ou Hank? Não sabemos o que aconteceu com Esaú. Sabemos que ele morava com a mãe e que ela morreu. E sim, Jacó não teria estado lá para o funeral. Ele mudou? Ele se acalmou? Ou ele ainda está guardando essa raiva, como se dissesse: posso descarregar 20 anos de raiva em você agora? Há duas maneiras de interpretar isso, porque observe que Jacó menciona intencionalmente toda essa abundância de animais. É como se dissesse: Nana, Nana, Bubu. Era isso que você queria. Você queria o dobro por porção. Você queria a riqueza, porque é isso que esses animais simbolizam. É como se fosse Bitcoin e ele está dizendo: veja o que eu tenho. Você poderia ver dessa maneira. Há outras palavras e frases que indicam que não é isso que ele está tentando fazer. Ele não está tentando esfregar isso na cara dele. Ele começa uma carta. Querido Esaú, seu servo Jacó. Ele está dizendo: eu sou seu servo. No final, ele diz: enviei para dizer a quem? Meu Senhor. A palavra Senhor está escrita com S minúsculo, mas às vezes é S maiúsculo. É a mesma palavra. Ele se dirige a ele não apenas como eu sou seu servo, mas você é meu mestre. Observe a última frase: para que eu possa encontrar graça aos seus olhos. Se você observar todas as vezes que isso aparece na Bíblia hebraica, encontrar graça aos teus olhos. Essa é uma expressão formal usada quando alguém faz um pedido a um superior que tem autoridade maior. À primeira vista, lemos isso e podemos pensar: tudo bem, é uma carta bonita, mas o original em hebraico está repleto de linguagem respeitosa. Esaú, você é meu superior. Ele está sendo muito deferente com Esaú, e isso é claro, e até mesmo os estudiosos dirão que é quase como se ele estivesse tentando dizer a Esaú: eu sei que você tem uma queixa contra mim. Você está zangado comigo por causa do drama em relação à primogenitura, à bênção do primogênito. Estou disposto a lhe dar todas essas coisas para compensá-lo. Só quero que enterremos o machado de guerra. Vamos fumar o cachimbo da paz.
É disso que trata esta carta. O servo vai, volta e Jacó pergunta: Você encontrou Esaú? Sim, encontrei. Você entregou a carta a ele? Entreguei. Ele leu? Sim, leu. O que ele disse? Sim, ele respondeu. Ele tem uma mensagem para você. Está no versículo 6. Ele diz que está indo ao seu encontro e você pode ver Jacó. Oh, ele quer fumar o cachimbo da paz. Ele diz: Não, você me interrompeu. Eu não terminei minha frase. Ele está indo ao seu encontro com 400 homens. Ele está trazendo seus filhos, Jacó. O que ele faz imediatamente? Versículo 12, ele cai de joelhos e diz: Deus, livra-me, eu te peço, das mãos do meu irmão. Pois tu disseste, Senhor, que certamente farás a minha descendência como a areia do mar. Mas se tu não intervires, a minha descendência será enterrada nas areias do mar. Tu tens que intervir, estamos perdidos aqui. Essa oração é absolutamente desesperada. Todos nós já passamos por momentos assim. Foi como quando acordei às 4 da manhã, nervoso e animado com este podcast. Minha oração está um pouco mais sincera esta manhã. Eu penso, por favor, me ajude a não passar vergonha. Não deixe que eu envergonhe minha esposa e minha família. E você sabe, já houve outras situações de vida ou morte em que às vezes nossas orações são mais sinceras. E é isso que está acontecendo aqui. E quando chegamos a esse nível, eu adoro o que o presidente Russell Nelson nos ensinou. Ele diz: quando você buscar o poder do Senhor em sua vida, com a mesma intensidade que uma pessoa que está se afogando tem ao se agarrar e lutar por ar, o poder de Jesus Cristo será seu, e veremos isso acontecer. É isso que está acontecendo aqui e o Senhor vai lhe dar poder. Então, o que acontece a seguir? Jacob, acho que ele recebeu inspiração. Gênesis capítulo 32, versículos 14 e 15. Ele decide enviar a Esaú o que se chama de presente. Na verdade, isso está no versículo 13. Ele diz: Vou enviar um presente a Esaú. Enviei-lhe uma nota, mas agora vou enviar-lhe um presente. E ele vai enviá-lo com os seus servos. Qual é o presente? Bem, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. É como se eu estivesse tentando compensar. Não estou apenas falando por falar. Quando escrevi aquela carta, eu realmente estava disposto a dar isso. É importante notar que, nas Escrituras, rebanhos, gado e manadas não indicam apenas riqueza, mas também bênçãos e da aliança. Em Deuteronômio, o Senhor declara repetidamente que, se o seu povo Israel mantiver a aliança, ele multiplicará o seu gado, rebanhos e manadas. Por exemplo, vemos isso em Deuteronômio 7, 11 a 13. Então, Jacó quer apenas apaziguar Esaú com as riquezas desse presente de animais, ou Jacó está sendo um missionário e tentando compartilhar as bênçãos da aliança. Então, eles viajam, não sei quantos quilômetros eles viajaram, porque Esaú também está vindo. Talvez eles se encontraram no meio do caminho, mas os servos pegam todos esses rebanhos e vão dá-los a Esaú. Agora, aqui está o que é fundamental. Digam-me o que vocês acham, irmãos. A palavra hebraica para presente é mincha, e mincha aparece repetidamente no contexto quando alguém se aproxima do Senhor para lhe dar uma oferta, um sacrifício animal, normalmente no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Você vê isso em Levítico capítulo 6, que diz: os filhos de Arão oferecerão a oferta, a mincha, perante o Senhor. Você vê isso com Caim e Abel em Gênesis 4. O Senhor respeitou Abel e sua oferta, sua mincha, certo? É interessante que isso esteja sendo expresso como se ele não estivesse apenas tratando Esaú como: ó, você é meu superior. Ele
está tratando Esaú como se ele fosse Deus. Isso é chocante. Uma coisa é mostrar algum respeito, mas isso é outro nível. Você dá ao Senhor o melhor, é um presente incrível que ele está dando a ele. Esses versículos continuam e eu penso que, naquela época, isso era uma grande riqueza. Por que ele está fazendo isso? Ele diz no versículo 20, Jacó disse, ao dar este presente, eu apaziguarei Esaú com o presente, a mincha que vai adiante de mim. E depois ele diz, eu verei o seu rosto. A frase, eu verei o seu rosto, é um termo geralmente usado para entrar na presença da realeza. E então ele diz, e então talvez Esaú me aceite. O presente é entregue. Agora é a véspera, antes de ele ver Esaú e seus 400 homens, e ele ainda não sabe se vai ser massacrado ali. Estamos à mercê do nosso inimigo aqui, Esaú. Há uma luta. Inicialmente, parece que ele está lutando com um anjo, mas à medida que a narrativa se desenrola, você percebe que, na verdade, trata-se de uma investidura muito sagrada, semelhante a um templo, como passar pelo véu, entrar na sala celestial. Este é um abraço, uma luta com o Senhor. O presidente Nelson falou sobre isso. Ele disse, esses direitos sagrados do templo são antigos. Para mim, essa antiguidade é emocionante e mais uma evidência de sua autenticidade. Aqui, em Gênesis 32, 24 a 31, está o melhor texto que já encontrei para entender o que acontece no templo. Quando atravesso o véu e entro na sala celestial, há paralelos claros e poderosos. Hank e John, se vocês concordarem, quero fazer uma experiência. Quero dividir a próxima sessão em partes. Vou ler as partes do narrador. John, você lê todas as partes em que o Senhor está falando, Hank. Você pode ler as partes em que Jacó está falando. Versículo 24. Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando Jacó viu que não conseguia vencer o homem, tocou-lhe a cavidade da coxa e a cavidade da coxa de Jacó deslocou-se enquanto ele lutava com o homem. Versículo 26. E o Senhor disse, Deixe-me ir, pois o dia está amanhecendo. E Jacó disse, não te deixarei ir, a menos que me abençoes. E o Senhor disse a Jacó, Qual é o seu nome? e Jacó disse, Jacó. e o Senhor disse, Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois como príncipe tens poder com Deus e com os homens, e prevaleceste. e Jacó perguntou ao Senhor e disse, Diga-me, peço-lhe o seu nome. e o Senhor disse, Por que perguntas o meu nome? e o Senhor abençoou Jacó ali, e Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, pois eu vi Deus face a face e minha vida foi preservada. E quando Jacó passou por Penuel, o sol nasceu sobre ele e ele parou com a coxa ferida. O que pensaram ao ler isso? É uma boa preparação para o templo. Você aprende a falar a linguagem do templo em certas sessões das Escrituras, e essa é uma pequena linguagem e do templo para você, onde você começa a ver que é muito semelhante ao irmão de Jared, onde o irmão de Jared se aproxima do Senhor, vê sua mão, tem uma conversa e então é convidado a entrar em sua presença. Isso parece muito semelhante. No versículo 25. É interessante que diz que Jacó tocou a cavidade da coxa do Senhor. Há todos os tipos de comentários sobre isso. Tocou. A palavra hebraica para tocar também pode significar tocar violentamente ou golpear, ou eu diria empurrar. Lembre-se de quando o Salvador ressuscitou e apareceu a Tomé, e Tomé disse, não vou acreditar, e o Senhor o convidou a enfiar o dedo em seu lado. É a mesma imagem, e você vê isso também com os nefitas em 3º Nef. Capítulo 11, quando eles são levados à presença de Jesus Cristo, e ele os convida a enfiar o dedo. É a mesma linguagem. Acho que estamos entendendo isso aqui, em seu lado. Estamos tendo esse abraço sagrado. Então você pensa, mas ele não diz em meu lado aqui, ele diz na cavidade de sua coxa. Cavidade vem da palavra hebraica, que às vezes também pode se referir à palma da mão. Às vezes, coxa pode se referir à região lombar, mas também pode se referir a um lado. Não quero ser dogmático demais dizendo que é assim que devemos interpretar, mas acho que vale a pena considerar. Outro ponto interessante a ser
destacado é o jogo de palavras deliberado que ocorre aqui. A palavra hebraica para lutar é abak, e a palavra hebraica para abraçar é shabak. O que vai acontecer no próximo capítulo? No dia seguinte, haverá um abraço sagrado. Isso é fundamental. Não é uma luta que está acontecendo, é esse abraço. Há essa luta com o Senhor antes dessa reconciliação milagrosa. E você não vê isso em nossas vidas, Mike. Se essa família vai ser curada, isso envolverá o Senhor. Eu tenho que ir ao Senhor e dizer: não sei como curar essa família, então me ajude. E eles têm essa experiência realmente intensa. Agora Jacó está pronto para ir ao encontro de Esaú, sem saber se vai dar certo. Capítulo 33. Aqui está o momento dos momentos. Fica intenso. Se isso fosse um filme, o clímax, a música vai crescendo e crescendo. Você sabe aquelas cenas em que os exércitos estão atacando você e vai acontecer. É realmente intenso. É mais ou menos assim. Versículo 1. E Jacó levantou os olhos, olhou e viu. Há aquela imagem tripla. Levantou os olhos, olhou, viu. Este é o momento. Está se desenrolando diante de seus olhos. Haverá reconciliação? Então você precisa se perguntar: ok, sabemos que levantar os olhos é uma expressão idiomática e pode significar apenas olhar atentamente, fazer uma inspeção minuciosa, ou pode significar que este será um momento revelador e visionário. Eu diria que sim. Historicamente, Jacó está levantando os olhos e olhando para o horizonte. Vejo a poeira se levantando. Vejo um grupo de pessoas. É Esaú e seus 4. Ele está olhando, levantando os olhos. Ele está fazendo uma inspeção minuciosa. Ele olhou e viu que Esaú vinha com seus 400 homens e dividiu as crianças, Lia e Raquel, e as 2 servas, versículo 3. E Jacó passou diante deles. Isso se refere às suas esposas e filhos, e ele se curvou 7 vezes até o chão. Nunca vi esse filme ser feito. Ele se curva e imagino que dá mais 1 ou 2 passos. Então ele se curva uma segunda vez, dá 1 ou 2 passos à frente e se curva novamente. 7 vezes, indicando que isso é submissão e humildade completas. Ele está tratando Esaú como realeza aqui. Então, no final do versículo 3, diz que ele se aproximou de seu irmão. Essa frase, ele se aproximou, essas 3 palavras, ele se aproximou, é uma frase hebraica usada quando os sacerdotes se aproximam do altar para ministrar diante de Deus. Você sabe que havia o tabernáculo de Moisés e havia a tenda, e do lado de fora estava o altar de sacrifício. Essa frase hebraica, ele se aproximou. Você não ouve em inglês, mas se você olhar para o hebraico e cada vez que ela aparece, muitas vezes se refere a quando os levitas ou os sacerdotes vinham e ofereciam animais naquele altar. Novamente, ele não está apenas tratando Esaú como um rei, mas está tratando-o com respeito, como se estivesse se aproximando do próprio Deus. Versículo 4. Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, jogou-se em seu pescoço, beijou-o e choraram. O que é louco nisso é, quem inicia todas as ações? Parece que foi Esaú. É Esaú quem corre, é Esaú quem abraça Jacó. Esaú se jogou em seu pescoço, Esaú o beijou e então eles choraram juntos. Isso era inesperado. O Senhor ruivo impetuoso. Então observe o versículo 5. E quem levanta os olhos? Esaú levanta os olhos, e você pode dizer que ele está apenas olhando ao redor. Ei, quem são todas essas mulheres e crianças e todos esses rebanhos e burros e gado? Ele está tentando, tudo bem, você pode ler isso historicamente, mas eu também sugeriria que ele vai ter o Espírito agindo sobre ele. Ele vai ter uma visão. Uau! Estou vendo as bênçãos da aliança aqui. Versículo 6. As servas vêm e se curvam diante de Esaú. E no versículo 7, Lia e todos os seus filhos vêm e se curvam. E então Esaú diz no versículo 8, qual é o significado por trás de todos esses rebanhos? Então Jacó diz, esses rebanhos são
para encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Em outras palavras, são todos para você. Versículo 9. E Esaú disse, isso é fundamental. Espero que nossos ouvintes realmente prestem atenção nisso. Eu tenho o suficiente. Versículo 10. E Jacó disse, não, eu te peço. O que significa? Por favor, se agora eu encontrei graça aos teus olhos, então receba meu presente das minhas mãos. Pois por isso eu vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu foste satisfeito comigo. Versículo 11. Aceita, eu te peço, Esaú, por favor, aceita minha bênção. Ele não está apenas interessado em você. Aceite meus animais para que possamos enterrar o machado de guerra e ficar em bons termos. Deixe-me compensá-lo, porque você sente que eu o enganei. Ele está implorando para que ele aceite a aliança do Evangelho. Aceite minha bênção que lhe é oferecida, porque Deus tem sido misericordioso comigo e porque eu tenho o suficiente. Isso ecoa a mesma frase que ouvimos no versículo 9, quando Esaú diz, não, estou bem. Eu tenho o suficiente. E então Jacó diz, não, eu tenho o suficiente. Mas agora é uma palavra hebraica diferente. A KJV usa suficiente em ambas as respostas, mas quando Jacó diz isso, ele usa a palavra hebraica kol. Eu tenho tudo. Eu tenho todas as coisas, o que remete ao capítulo 24, versículo 1 de Gênesis, onde o Senhor disse que abençoou Abraão em todas as coisas. Chamamos isso, nos estudos bíblicos, de inclusão. O objetivo principal disso é saber que Deus pode nos abençoar por meio da aliança de todas as maneiras. Termina com esse incrível gancho e Jacó insistiu com Esaú. E Esaú aceitou e então simplesmente termina. Ok, então ele aceitou os animais, mas em um nível simbólico, Esaú aceitou a aliança? Isso deixa você na expectativa, como se tivesse que decidir por si mesmo. É um convite para que nós, leitores, percebamos, porque todos nós temos um Esaú, muitos deles voltarão e aceitarão. O texto parece sugerir que talvez ele tenha aceitado, porque ele ergueu os olhos, talvez tenha tido aquele momento revelador em que o Espírito está agindo sobre ele. É Esaú que inicia o abraço, o beijo, o cair no pescoço. É Esaú que é muito indulgente. O texto está claramente tentando dizer que há tantos que choramos até dormir e nos preocupamos com eles. Você vai conseguir? E o texto é como se fosse o Senhor implorando por nós. Você não desiste deles. Esses Esaús podem se tornar como o Pai Celestial, não apenas receber a aliança, mas eles serão exaltados. Trouxe algumas histórias hoje que gostaria de compartilhar, porque o manual Vem e Segue-me tem uma pequena seção que diz que o Salvador pode curar minha família. Quando Jacó voltou para Canaã, ele estava com muito medo e angustiado sobre como seu irmão Esaú o receberia. Ele nos pede para ler essas sessões que você leu conosco e disse que talvez essa história possa inspirá-lo a estender a mão para alguém. Então, eu queria dar alguns exemplos disso e talvez vocês dois pudessem compartilhar. São pequenas histórias de reconciliação. A primeira foi escrita pelo presidente Russell Nelson. Ele disse que, há 58 anos, foi solicitado a operar uma menina gravemente doente com uma cardiopatia congênita. O irmão mais velho dela havia morrido anteriormente de uma condição semelhante. Os pais dela imploraram por ajuda. Eu não estava otimista quanto ao resultado, mas prometi fazer tudo ao meu alcance para salvá-la. Apesar de meus melhores esforços, a criança faleceu. Mais tarde, os mesmos pais trouxeram outra filha para mim, com apenas 16 meses de idade, também nascida com uma malformação cardíaca. Mais uma vez, a pedido deles, realizei uma operação. Essa criança também morreu. Ele disse que essa terceira perda devastadora em uma família literalmente me destruiu. Voltei para casa tomado pela dor. Joguei-me no chão da sala e chorei a noite toda. Danzel, sua esposa, ficou ao meu lado, ouvindo enquanto eu repetidamente declarava que nunca mais realizaria outra operação cardíaca. Danzel olhou para mim com carinho e disse: "Você já terminou de chorar? Vista-se. Volte para o laboratório. Vá trabalhar. Você precisa aprender mais. Se você desistir agora,
outros terão que aprender da maneira mais dolorosa o que você já sabe. Então, em abril de 2016, ele compartilhou isso nas redes sociais. 3 filhos de Ruth e Jimmy Hatfield nasceram com cardiopatia congênita. O primeiro filho, Jimmy Jr., morreu sem um diagnóstico definitivo. Entrei em cena quando os pais procuraram ajuda para suas 2 filhas, Laurel Ann e sua irmã mais nova, Gaylene. Fiquei com o coração partido quando as 2 meninas morreram após as cirurgias. Compreensivelmente, Ruth e Jimmy ficaram espiritualmente abalados. Com o tempo, descobri que eles nutriam um ressentimento persistente por mim e pela igreja. Por quase 6 décadas, fui assombrado por essa situação e sofri pela família Hatfield. Tentei várias vezes entrar em contato com eles, sem sucesso. Então, uma noite, em maio passado, fui acordado por aquelas 2 meninas do outro lado do véu. Embora não as tenha visto nem ouvido com meus sentidos físicos, senti sua presença espiritualmente. Ouvi seus apelos. A mensagem delas foi breve e clara. Encorajado pelos apelos de Laurel Ann e Gaylene, tentei entrar em contato com o pai delas, cuja mãe havia falecido, e descobri que ele morava com o filho, Sean. Desta vez, eles estavam dispostos a se encontrar comigo. Em junho, o presidente Nelson disse que eu literalmente me ajoelhei diante de Jimmy, agora com 88 anos, e tive uma conversa franca com ele. Falei sobre os apelos de sua filha e disse que seria uma honra realizar as ordenanças do templo para sua família. Ele disse que o Espírito do Senhor era palpável durante toda a reunião, e quando Jimmy e Sean aceitaram minha oferta, fiquei muito feliz. Não muito tempo atrás, no templo de Payson, Utah, tive o profundo privilégio de selar Ruth a Jimmy e seus 4 filhos a eles. O Andy e eu choramos ao participar dessa experiência sublime. Reconciliação. O pensamento que me veio à mente foi: uau, você me pediu para imaginar o presidente Nelson literalmente ajoelhado diante dele. Isso me lembra o que Jacó fez. Ele se curvou 7 vezes. Então, eu mal comecei a fazer podcasts com minha filha, Kyla Speckman. No YouTube é @Kyla Speckman. Estávamos conversando sobre isso e ela disse: pai, você sabe que nessa história nós somos os Esaús. É como se Deus fosse aquele que se inclina diante de nós. É Deus. Mesmo que sejamos desleixados e vendamos nossa primogenitura por um prato de lentilhas, Deus continua a nos tratar como realeza. Ele conhece nosso verdadeiro destino. Este é nosso amigo São Michael Wilcox, que se juntará a nós no podcast novamente este ano mais tarde. Esta história vem dele. Ele tem uma lembrança de seu pai antes do divórcio dos pais. Ele é muito jovem e está sentado nos ombros do pai em um parque de diversões. Seu pai, que foi fundamental para o retorno de sua mãe à igreja, afastou-se da igreja quando o resto de sua vida desmoronou. Após o divórcio, o pai de Michael ocasionalmente vinha à cidade para levar Michael e seus irmãos ao parque de diversões. Mas não havia cartas nem presentes entre as visitas. Na ausência do pai, a mãe de Michael, Norma Wilcox, dedicou-se totalmente a criar Michael e suas irmãs mais velhas. Éramos a coisa mais importante em sua vida. Então nós a salvamos e ela nos salvou, disse Michael. Sua mãe, que foi uma fiel membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, pelo resto de sua vida, ensinou a Michael que, embora seu pai não estivesse por perto, havia outra pessoa. Ele sempre poderia contar com seu pai celestial e, assim, Michael começou a conversar com seu pai celestial regularmente. Ele fala sobre, como disse, tenho a sensação agora de que tenho conversado com Deus toda a minha vida. Talvez tenha sido essa comunicação com o pai celestial que levou a uma comoção no coração de Michael quando ele era calouro na faculdade. Uma comoção que o levou a fazer algo que ele não esperava fazer na faculdade. Ele diz, fui movido por Deus a envolver meu pai, o que o aterrorizou porque ele achava que não era importante. Ele era importante. Sua ausência importava. Seu pai ficou morrendo de medo quando recebeu a ligação de Michael, mas Michael estava determinado a fazer de seu pai parte de sua família. Desde que se reconectaram até o fim de sua vida, o pai de Michael era convidado para as festas de fim de ano. Ele era amado incondicionalmente e quando Michael teve filhos, seu pai se tornou avô. Mike continua dizendo que ele não era o melhor dos avós porque não sabia como ser, mas podia se envolver. Michael acrescenta que seu pai era um homem fraco,
mas não era um homem mau. Seu pai voltou para a igreja e serviu em uma missão na Praça do Templo, e quando morreu, Michael chorou pela grande sabedoria da bondade de Deus. Meu pai foi fundamental para trazer minha mãe de volta à igreja, mas então sua vida desmoronou e ele se afastou. Então meu pai trouxe minha mãe para a igreja, minha mãe me deu minha fé e eu a devolvi ao meu pai. Lindo. Eu queria mostrar uma coisa a vocês dois, e talvez eu esteja sendo um pouco emotivo demais aqui, mas aqui está essa bela reconciliação entre Esaú e Jacó. Vocês percebem quem testemunha isso? Isso está em Gênesis 32, versículo 7. Lia também se aproximou com seus filhos e se curvou, e depois José se aproximou com Raquel e se curvou. Eu me pergunto se José do Egito aprendeu a perdoar e se reconciliar a partir desse momento. Ótima observação. Você não acha que isso ficou na cabeça dele pelo resto da vida? Ele viu os irmãos se encontrarem e se reconciliarem, e ele mesmo estaria na mesma situação mais tarde na vida. Tão inspirador. Eu nunca tinha visto isso, Hank. O que eu adoro em tantos eventos atuais do Velho Testamento é que eles prenunciam eventos futuros. Essa é a visão de longo prazo de Deus, da qual sempre falamos. Ele é um curador, um restaurador, ele é um libertador. Aqui vemos essa reconciliação e acho que ela prenuncia uma grande reconciliação. Talvez todos possamos ter esperança nisso e trabalhar para isso na próxima vida. Adoro que a história esteja aqui e que haja muito meio a ser percorrido, o que é realmente difícil e caracterizado por lutas, mas há uma reconciliação chegando e podemos ter esperança nisso. Deus é realmente bom nisso. Ele é poderoso para salvar. Ele está ansioso para perdoar e em busca incansável. Adoro isso. Sim, Mike, você me fez pensar no que está acontecendo com Esaú todo esse tempo. Não sabemos. Mas o Senhor estava trabalhando com ele, eu acho. Da mesma forma que estava trabalhando com Jacó. E acho que da mesma forma que ele está trabalhando com todos nós individualmente, você e eu, e todas as nossas famílias, por mais complicadas que as coisas possam estar. Para uma família tão complicada, com certeza é uma história linda. Talvez isso seja verdade para todos nós. Sim, talvez confusões maiores resultem em reconciliações maiores. Então, lindo. Mike, obrigado por passar o dia conosco. Muito obrigado. Que emoção. Sim, isso foi muito divertido. E eu sei quando estou sentindo o Espírito Santo, porque não quero que isso acabe. Quero voltar e cobrir mais palavras, mais versículos. Estou realmente emocionado com a maneira como você lê as Escrituras. Você me ensinou a ler mais devagar e tem sido realmente maravilhoso, Mike. Sim. Obrigado. Com isso, gostaríamos de agradecer ao irmão Mike Harris por estar conosco hoje. Gostaríamos de agradecer à nossa produtora executiva Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen. E em cada episódio lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Teremos mais desta família complicada no Follow Him. Como agradecimento aos nossos maravilhosos ouvintes, adoraríamos oferecer a vocês a versão digital do nosso livro, Encontrando Jesus Cristo no Velho Testamento. Ele oferece insights curtos e significativos, extraídos de nossos episódios anteriores sobre o Velho Testamento. Acesse followhim.com. É followhim.com para baixar sua cópia gratuita hoje, e você também encontrará o link para comprar a edição impressa. Obrigado por fazer parte da nossa família Followhim. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen.